Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre os 3 fundos imobiliários que mais estão sendo recomendados agora para o mês de dezembro de 2024 pelas principais gestoras e casas de análise do mercado. Então esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo, tá? Nós vamos nos basear aqui nessa matéria do InfoMoney, como a gente faz todos os meses aqui no canal. Bom, então eles fizeram uma análise entre 6 instituições financeiras do mercado e estão dizendo que o fundo imobiliário mais recomendado para esse mês é o KNCR11, tá? Eles analisaram 6 carteiras e o KNCR11 está presente em 5 delas. O KNCR11 ele é um dos principais fundos aí da Bolsa de Valores, tá? Por exemplo, em questão de número de cotistas, ele é o 5º fundo imobiliário com mais cotistas, tá? Ele tem aproximadamente 378 mil. Ele também é o 3º fundo imobiliário com a maior liquidez média diária, ou seja, o 3º fundo imobiliário mais negociado na Bolsa de Valores durante o mês. Ele possui aqui uma liquidez média diária de 14,61 milhões de reais, ficando atrás apenas do XPML11 e também do MXRF11. Bom, para quem não conhece, o KNCR11 ele é um fundo de papel que investe principalmente em certificados de recebíveis imobiliários. Bom, como muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que é um certificado de recebível imobiliário, que é um título de renda fixa, eu fiz essa apresentação aqui para exemplificar para vocês, tá? Então, pessoal, imagine que tem uma empresa do setor imobiliário, tá? Uma construtora, que quer levantar um prédio, mas que essa construtora não tem o valor total à vista para iniciar essa construção dessa obra. Então, o que essa empresa vai fazer? Ela vai até determinado fundo imobiliário, que pode ser o KNCR11, tá? Por exemplo, que é um fundo de papel. Então, ela vai emitir um certificado de recebível imobiliário. Dessa forma, o fundo, o KNCR, ele vai comprar esse CRI e vai emprestar dinheiro para essa construtora. Uma vez com o dinheiro em mãos, a construtora vai poder construir o prédio e vai devolver ao fundo mensalmente ou trimestralmente, tá? Pode ser até semestralmente, depende de como for estruturado esse CRI, ela vai devolver o valor corrigido com juros e correção monetária, tá? Então, isso que é um certificado de recebível imobiliário. Bom, e o KNCR11 atualmente ele está custando R$ 96,25. Veja que a sua mínima nos últimos 12 meses é exatamente esse valor, então ele está com um bom desconto no momento. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,26%. E olha só, o valor patrimonial dele por cota é de 101,58, então ele está com 5% de desconto. Como eu mostrei, né, esse é um fundo bem conhecido, então dificilmente ele é negociado com desconto, tá? Mas como a gente vem enfrentando aí um momento bem complicado nos fundos imobiliários, né, na bolsa, na renda variável em geral, esse fundo aqui no momento ele está com desconto. E ele anunciou já o rendimento aqui que vai pagar em dezembro, no dia 12 de dezembro, o valor de 95 centavos por cota. Se a gente pegar os 95 centavos que ele vai pagar e dividir pela cotação atual, pessoal, que é 96,25, ele está aqui distribuindo um rendimento de 0,99%, né, arredondando no mês. Então, um dividend yield aí muito bom. Inclusive, esse fundo aqui, a gente vai ver no relatório gerencial que ele investe principalmente em certificados de recebíveis imobiliários que estão indexados ao CDI. Então, quando a taxa de juros está mais alta aqui no país, esse fundo tende a entregar rendimentos maiores. E no dia de hoje, o Copom aí informou que vai aumentar a taxa Selic para 12,25%. Então, o KNCR11 ele tende a pagar rendimentos maiores agora nos próximos meses em razão disso. Bom, e ele é considerado um fundo high grade, tá? Que são aqueles fundos mais seguros que investem em certificados de recebíveis imobiliários de empresas mais sólidas, com uma boa capacidade de crédito, que possivelmente não vão atrasar os pagamentos, tá? Não vai ter problema de inadimplência. Claro que sempre há risco, né? Porque é renda variável isso aqui, então pode acontecer sim, mas o KNCR11 ele tende a procurar operações mais seguras, tá? Então essa linha na vertical aqui, o eixo Y, ela nos mostra o risco e o retorno. Então quanto mais para cima aqui, maior o risco e maior o retorno, e quanto mais para baixo, menor o risco e menor o retorno. Então a gente pode ver que o KNCR ele está bem aqui embaixo, e aí, se a gente olhar a linha horizontal, que é IPCA na esquerda e CDI na direita, a gente percebe que o KNCR11 ele é um fundo imobiliário de papel que tem um risco menor, mas também um menor retorno do que os demais, e ele está classificado aqui como CDI, tá no quadrante do CDI, porque os seus certificados estão mais indexados a esse índice. Então, quando a taxa de juros está mais alta, o
KNCR11 tende a pagar rendimentos maiores também, beleza? Então esse é o primeiro fundo da nossa lista. Vamos falar agora do segundo fundo imobiliário mais recomendado, que é, pessoal, o XPML11, tá? Um fundo imobiliário de tijolo agora, no segmento de shoppings, gerido pela XP, e ele recebeu 4 recomendações dentre as 6 casas de análise que foram consultadas. Assim como o KNCR11, o XPML ele também é um fundo bem relevante na bolsa, tá? Ele é o segundo no número de cotistas, possui aqui 555 mil cotistas, e questão de liquidez diária, ele é o segundo, tá? Possui aí uma liquidez média de 16,76 milhões de reais, ou seja, ele é o segundo fundo mais negociado na bolsa, atrás apenas do MXRF11. E lembrando, o MXRF ainda é um fundo base 10 e o XPML é um fundo base 100. No momento, o XPML11 está sendo negociado por R$ 95,85, a mínima nas últimas 52 semanas, né, que é o último ano, foi de 91,20, então ele está bem próximo desse valor, porque a máxima foi 114,61, então ele está mais próximo aqui da mínima. O dividend yield nos últimos 12 meses é de 11,45%. O seu valor patrimonial por cota é de 117,14, então olha só, o seu P sobre VP está de 0,82, que significa que ele está com 18% de desconto, e ele possui 555 mil cotistas, como nós já vimos. No último mês, pessoal, ele pagou 92 centavos por cota, o que representou um rendimento de 0,88%. Mas se nós considerarmos aí a cotação atual do XPML, que é 95,85, esse rendimento aqui seria de 0,96% ao mês. Então é um fundo de tijolo, de shopping, é um fundo bem conhecido, pagando quase 1% ao mês. Justamente porque a cotação dele está bem esmagada, né? Nesse período aí que os fundos imobiliários estão sofrendo bastante. Estou aqui agora com o relatório de outubro do XPML11 e a gente pode ver aqui que o fundo tinha no fechamento de outubro 23 shopping centers dentro do seu portfólio, os quais possuem em conjunto uma área bruta locável de aproximadamente 821 mil metros quadrados e mais de 4.700 lojas dentro desses shoppings. Ele é bem diversificado, né? Olha só, os gráficos abaixo ilustram a diversificação do portfólio investido em contribuição destes para o NOI do fundo, que é a receita, tá, do fundo, em administradores e por região do país. Então, olha só, a maior exposição que ele possui a um único ativo é o Gran Plaza Shopping, representa 12% da sua receita. Depois o Tietê Plaza Shopping representa 11% da sua receita. Depois o Catarina Fashion Outlet, representando 10%. E os outros vai diminuindo aqui a concentração, tá? Então ele é um fundo bem diversificado, bastante ativos na sua carteira, um fundo de qualidade, um dos maiores da bolsa, que está sendo aí o segundo fundo mais recomendado para o mês de dezembro. Bom, pessoal, o terceiro fundo imobiliário da lista é o TRXF11, um fundo imobiliário de tijolo do segmento de renda urbana. Atualmente está sendo negociado por R$ 94,29. A mínima no último ano foi de R$ 93,25, então também bem próximo da sua mínima. A máxima foi R$ 110,26 e o dividend yield nos últimos 12 meses é 12,62%. Olha só, o valor patrimonial por cota dele é 104,55, então ele está com 10% de desconto no momento. E possui 184 mil cotistas, tá? Um pouquinho menos do que o XPML e também do que o KNCR que a gente viu anteriormente. Ele já anunciou os rendimentos de dezembro, tá? Vão ser pagos no dia 13, no valor de 93 centavos por cota. E isso aqui, lá na data base, no dia 29/11, estava representando 0,91%. Porém, vamos fazer com a cotação atual para ver quanto que dá. Olha só, pessoal, se a gente calcular de acordo com a cotação atual, o dividend yield é de 0,99%, tá? Então quase 1% também, porque a cotação caiu ainda mais desde o fim de novembro, beleza? Bom, então agora estou aqui com o relatório do TRXF11 para a gente ver aonde que ele investe, né? Quais são os seus tipos de imóveis. Então, olha só. O objetivo do fundo é a distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo. E olha só, aqui a própria foto aqui já nos mostra, né, o tipo de imóvel que o TRXF ele tem na sua carteira. Grandes imóveis locados principalmente para grandes redes de supermercado, como supermercados aqui Açaí Atacadista, o Grupo Mateus, entre outros, tá?
como, por exemplo, o Pão de Açúcar, a Obra Max, Albert Einstein, tá? O hospital lá do Rio de Janeiro, que foi uma operação mais recente que esse fundo fez. Tem a Leroy Merlin, o Extra, o Sam's Club, a Decathlon, o Carrefour e outros, como, por exemplo, a Bluefit, a academia, Calunga, a Cobase, representando aqui 1,05% do patrimônio, tá? Então, no geral, fica assim, ó, varejo representa 95,10% da carteira e o hospital, que é o Albert Einstein, 4,90% da carteira do TRXF11. Bom, pessoal, então esses aí foram os 3 fundos imobiliários mais recomendados aí para o mês de dezembro pelas gestoras e casas de análise. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação desses 3 ativos, tá? Somente aqui a gente vem repercutir o que os principais analistas e casas de análise estão falando. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu gostei e escreva aí nos comentários se você possui algum desses 3 fundos imobiliários, beleza? Bom, pessoal, um abraço, espero você no próximo vídeo e até lá.